Vamos falar então, pessoal, sobre o implante hormonal. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o implante hormonal ou chip de testosterona, ele é colocado, floquinhos, de forma subcutânea. Ó, tá com a pele fina, hein, querido? Tá fazendo. Isso aqui é dieta e um pouquinho de aeróbico, né, papai, que você me leva pra passear todo dia. E ele é colocado de forma subcutânea, certo? Tô limpando o zóio dele. Opa, querido! E como que é feito isso? Normalmente é na região aqui dos flancos, né? E às vezes na mulher é na região ali exatamente onde passa o biquíni. Então fica um pequeno furinho, fica uma cicatriz muito pequenininha que depois fica imperceptível, né? Isso desde que seja bem colocado e não dê nenhuma complicação. E aí realmente são colocados, né, que não é um chip, são uns tubinhos que são de testosterona mesmo, ou pode ser de outra coisa, né? A gente tem de tudo hoje, mas vamos falar aqui do implante de testosterona, que é colocado subcutaneamente e o corpo vem comendo aquilo ali aos pouquinhos, e esse processo costuma demorar nos homens 6 meses e na mulher mais ou menos 12 meses, ou seja, a mulher tem uma validade maior. Ou seja, na mulher vai sair mais barato do que no homem, já vamos falar do preço, que o pessoal pergunta muito isso lá no Instagram. Inclusive abro caixinha de perguntas todo dia, tá? @LeandroTwin, se quiser me mandar uma dúvida lá, tem uma caixinha aberta. Então bom, o implante é isso, e ele é colocado através de uma pequena incisão, e você coloca em 10 minutinhos com uma anestesia local, super tranquilo. E o pré-operatório, que às vezes o pessoal pergunta, não é nada demais. A única coisa existe uma necessidade de você fazer? Porque tem gente que chega às vezes lá, vou atender aluno da consultoria, Leandro, vim aqui para pegar aí com você os negocinhos, treininho, tudo certinho, mas eu quero já colocar um implante de testo que não tem necessidade, né? Você não precisa. Então normalmente a gente tem 4 passos para quem tem testosterona baixa, né? Mudar os hábitos, usar fitoterápicos, usar algo para estimular e, por fim, se nada der certo, usar a testosterona propriamente dita. Que pode ser uma injeção, que pode ser um implante, enfim. Então não adianta querer pular etapa. Inclusive essas 4 etapas, se você quiser procurar aqui, 4 passos para quem tem testosterona baixa. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema se você tiver qualquer dúvida. Então o pré-operatório é uma avaliação se isso é necessário. E o pós-operatório, normalmente, é uma semaninha que é sugerido você ficar sem treinar. Eu já coloquei e eu não fiquei nenhum dia sem treinar. Obviamente, eu tenho noção que eu não vou poder fazer um exercício onde eu vou apoiar o local, né? Então, eu venho ali e faço, por exemplo, pec deck para peito. É uma coisa que é totalmente tranquila, eu não vou jogar bola, não, entende? Mas até é possível treinar, só que o médico vai falar que não pode. E é melhor você respeitar o médico, não vai escutar o Leandrão. O pessoal pergunta também se vai virar refém do método. Pô, acabou um, tem que colocar outro? Não. Acabou aquele. Você pode continuar sem, só que aí você vai voltar no estado que você era antes. Se você realmente colocou porque era hipogonádico, você vai voltar a ser hipogonádico. Então você vai precisar de outra reposição de testosterona. Agora, tem gente que coloca sem necessidade. E aí vira como se fosse um ciclo. Terminou, o cara faz uma TPC, se for necessário, porque às vezes não é, dependendo do que usa em conjunto, às vezes usa clomifeno em associação para manter fertilidade. E simplesmente acabou. Então você não vira refém. Tem gente que usa como TPC. Acho interessante. Então a pessoa faz um protocolo e depois, ao invés de fazer a TPC, coloca o implante de testosterona para tentar estabilizar um pouco mais. Lembrando, cada caso é um caso, mas existe a possibilidade. É uma testosterona bioidêntica? Pessoal, eu falei sobre isso no meu curso de esteroides, que o link está na descrição. Sim, é uma testosterona bioidêntica, assim como o deposteron também é uma testosterona bioidêntica, certo? A diferença é que o deposteron tem uma molécula de cipionato adicionada para ter uma meia-vida mais longa, mas é testosterona. Leandro, mas aqui nós não temos, né, um éster anexado. Quanto tempo demora para bater o implante de testo? Normalmente, o nível satisfatório, né, vai ser atingido em mais ou menos 3 a 4 semanas, que é um tempo que demora para fazer ali umas ramificações, né, uma vascularização. Mas a maior parte das pessoas que eu acompanhei, que colocaram, dali 2, 3 dias já vê uma diferença grande, até porque tinham testosterona baixa, entrou com o implante, por mais que não levantou no nível máximo, mas aquele pequeno aumento que já deu no começo já dá muita diferença. Então normalmente o pessoal vê diferença na primeira semana. A libido melhora? Com certeza. O humor vai melhorar? Se você tem uma testosterona baixa, você tende a ter um humor mais depressivo, então o seu humor melhora. Se sua testo já é normal ou você coloca uma dose muito exagerada, sim, você pode ficar estressado, porque está no excesso. A ideia do implante é ser uma reposição, ainda que você pode colocar, né, quanto você quiser. Eu quero colocar para ficar com 3.000 de texto. Vai ficar caro pra caramba, né, um monte de coisa dentro de você, mas existiria a possibilidade. Claro que não é muito interessante. Leandro, oscila muito? Então, eu já tive experiências boas com implante, onde ficou muito estável, até mais estável do que injeções. E eu já tive experiência ruim, onde teve buraco. Então, assim, o que a gente entende é que existem vários materiais
de várias qualidades. E esses materiais de qualidade ruim oscilam muito e inclusive queimam o mercado dos bons materiais. Então é meio comum você às vezes ouvir pessoa falando assim, o implante é horrível. Sim, mas qual implante? Quem foi que colocou? Tudo isso tem que ser avaliado. Melhora a disposição? Sim, bastante. Novamente, se o texto é baixo, você é indisposto. Você colocou testosterona, qualquer que fosse a testosterona iria melhorar. Inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários a indicação do médico que colocou em mim, que é o Alisson. E existe o Elifas também. Se vocês quiserem mandar direct fazendo perguntas, né, sobre o implante, eles respondem numa boa. Inclusive está autorizado, tá? Eles falam assim, pode deixar meu contato lá. Então coloquem para seguir eles no Instagram e podem mandar direct fazendo perguntas. Bom, a disposição melhora? Sim, porque quem tem texto baixa normalmente é mais indisposto, um pouquinho mais testosterona, mais disposição. E essa disposição a mais é muito legal porque às vezes ela faz a pessoa fazer tudo. Então ela começa a treinar, começa a se alimentar melhor, né? Então assim, a testosterona, ela tem um efeito direto e um efeito meio que indireto. Qual idade pode colocar o implante? Qualquer idade, desde que tenha necessidade. Eu preciso treinar se eu coloco o implante? Não. Né? Tem várias pessoas que têm testosterona boa e não fazem musculação. Então o implante não é para a musculação. A testosterona é para a vida. Quanto de testosterona vai bater? O quanto for programado para bater. Então você pode colocar para bater 500, 800, 1000, 2000, né? Aí tem que discutir com o médico. Qual é o preço normalmente que gasta? Homem gasta mais ou menos de 4 a 5 mil reais pelo menos. Mulher um pouco mais barato, tá? De 2 a 3 mil. Ele vai me ajudar no emagrecimento? Níveis bons de testosterona ajuda no emagrecimento. Vai me ajudar no ganho de massa muscular? Níveis bons de testosterona vão ajudar no ganho de massa muscular. A mulher, ela pode colocar normalmente uma dosagem muito pequenininha, tá? E tem que ter uma real necessidade. Mulher, se jogar texto muito alta, acaba com ela. Mas, Leandro, eu posso usar a testosterona e o anticoncepcional? Pode, mas talvez, né, vale mais a pena você usar, por exemplo, a gestrinona, que ela é um andrógeno, ou seja, ela é uma droga masculina e que já tem também um bom efeito anticoncepcional. Pode alterar a voz, né, nas mulheres? Sim, porque testosterona em excesso, sim. Crescimento de pelo, acne, clítoris, piora do cabelo, sim, tudo isso é derivado da testosterona, não do implante, entende? No homem, pode cair cabelo? Pode também, porque nível mais alto de testo sobe o nível de dihidrotestosterona e pode acontecer queda. Mas, de novo, qual é a dose que está sendo colocada? Numa dose de reposição, não é para acontecer isso. Eu vou ficar infértil, né, homem, usando? Se você usar só o implante puro, sim, provavelmente. Agora, muitas pessoas fazem uma associação do implante para simular um estado natural do corpo. Então, às vezes, associa um clomifeno, uma gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, e aí você mantém a testosterona alta e a fertilidade. Eu, homem, posso usar isso como um método contraceptivo? Não. Por quê? A testosterona, ela não bloqueia igual, por exemplo, o anticoncepcional feminino, acima de 95%. Então, pode diminuir a fertilidade, mas ficar 100% infértil, muitos homens não ficam, então não dá para garantir. Pode dar ginecomastia, se for em excesso, sim. Pode aumentar o hematócrito, né, que a gente costuma ver, usuário de esteroide tem esse aumento. Subir o hematócrito também não é comum acontecer porque a dose é de reposição. Se for uma dose suprafisiológica, sim, principalmente quem não bebe água. Pode piorar o colesterol? Pode. Mesmo em doses de TRT, quando vai ficando mais próximo do quadrante superior, então a testo do homem é de 200 a 800. Vamos colocar um implante para ficar 800. Tem gente que encara um pouquinho de piora no colesterol, mas não é nada grave, assim. Um HDL que estava 50 vai cair para 40, mas ainda está acima dos 40, tá bom. E isso não é uma regra também, tá? E vai causar problema de próstata? O que a gente entende é que a testo muito alta ou muito baixa, ela é perigosa para a próstata. Então aqui a ideia sempre é uma reposição, tá? Porque normalmente quem procura implante de testosterona procura reposição. Se vocês tiverem mais dúvidas, vai aqui nos comentários, tem o link do Instagram dos dois médicos, o Alisson e o Elifas, podem mandar direct para ele fazendo perguntas, tá? E eu vou deixar agora esse vídeo aqui que fala tudo sobre a reposição hormonal de testosterona. Eu não falei exatamente aqui do implante, mas tudo que eu falei aqui vai servir também para o implante voltado para a reposição. Então dá uma olhadinha que é bem interessante.